Peptídeo antimicrobianos, mais conhecido como PAMPs, são moléculas importantes no nosso organismo, tais como imunorregulação e atividade antitumoral. A investigação desses mecanismos moleculares e celulares de atuação destes peptídeos antimicrobianos estão em andamento. Contudo, a forma de internalização não foi determinada ainda. Assim, o objetivo presente do trabalho é investigar o mecanismo de entrada em células tumorais e a participação de glicosaminoglicanos nesse processo. As células eucarióticas apresentam diversos mecanismos de internalização dos componentes extracelulares, através de membranas plasmáticas, que funciona como interface entre a célula e o ambiente externo. Esta comunicação entre a membrana plasmática e o ambiente externo permite a absorção de moléculas por meio de um processo chamado endocitose. A endocitose ocorre geralmente entre duas maneiras, a fagocitose e a pinocitose. A pinocitose consiste na internalização de partícula dissolvida no meio extracelular, a qual é dividida em medidas por clatrina ou independente de clatrina, podendo ser medida por claveolina, macropinocitose, entre outras formas. O ensaio de viabilidade foi realizado utilizando MTT. Inibidores foram colocados para verificar o mecanismo de endocitose sobre um ensaio colorimétrico de redução de MTT, que, resumidamente, as células viáveis, ou seja, com metabolismo ok, elas conseguiam metabolizar o sal do MTT, transformando em uma substância com coloração roxa, que no caso é o formazan, enquanto as células mortas, ou seja, as células não viáveis, elas não conseguiam metabolizar esse sal, então ela não conseguia fazer essa conversão. Após a dissolução do formazan em DMSO, a absorbância da coloração roxa em 570 nanômetros é utilizada como um quantificador de viabilidade dessas células testadas. Depois da exposição aos PAMPs, os dados de absorbância foram normalizados, tornando assim o valor de absorbância desse controle em 100%. Os negativos de absorbância foram descartados antes dessa normalização. Para esse projeto, a gente usou placas, né? As células foram cultivadas em placas de 96 poços e a leitura foi feita em um espectrofotômetro de placa. Bom, a curva foi feita anteriormente para determinar o EC50 da atividade dos peptídeos. Como a gente consegue ver, foi feito o tratamento das células com concentrações diferentes de gomesina, taquiplesina, protegrina e poliformosina. O tratamento ele foi realizado por 24 horas e as curvas de resposta citotóxica foram avaliadas por MTT. Os dados são de 4 experimentos independentes realizados em triplicata. O efeito de citotoxicidade é dependente de diamina, citoclasina e da temperatura. Os tratamentos foram realizados por 6 ou 24 horas, devido à toxicidade do tratamento. Os inibidores foram colocados 1 hora antes da adição dos PAMPs. E os dados também foram de 4 experimentos independentes, realizados em triplicata cada. Bom, contudo, olhando o gráfico, alguns mecanismos de bloqueio da endocitose diminuíram o efeito citotóxico dos PAMPs, como a diminuição da temperatura, né, que no caso a temperatura a 4 graus Celsius diminuiu o metabolismo celular e inibiu o efeito dos PAMPs. Também o uso da citoclasina, que inibe o citoesqueleto, bloqueando a entrada por macropinocitose, né, cujo teve efeito parcial. A dinasore, que é inibidor da dianina, que no caso é a proteína que participa da endocitose por vesícula. Contudo, a dancicadaverina, que inibe a entrada dependente de clatrina, não afetou o efeito citotóxico dos peptídeos. Ou seja, este estudo, né, ele mostra a participação da endocitose, medida por diamina, e macropinocitose no efeitos citotóxicos desses peptídeos antimicrobianos.